Por que você tem ansiedade? Você já pensou sobre isso? Vamos falar sobre esse assunto no canal? Sejam bem-vindos, canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes. Bem, hoje nós vamos falar uma coisa mais do campo, da mente, das ciências mentais. Eu, como parapsicólogo clínico, especializado em hipnose, com formação em neurociência, quero explicar para você um pouco mais sobre questões da ansiedade. Sim, porque a ansiedade também afeta o seu lado espiritual, atrapalha o seu lado mediúnico e a sua vida de forma geral, não importa se você é médium, se você não é, atrapalha você na empresa que você trabalha, no seu emprego, na escola, na faculdade, na vida, atrapalha você em casa. Então a ansiedade é um dos males do século que nos atrapalha muito. Mas por que nós temos ansiedade? A ansiedade, meus amigos, ela é uma resposta não adaptativa do nosso corpo. Sim, o que é essa resposta não adaptativa? Por exemplo, se você está andando numa floresta, certo? Está andando numa floresta. De repente, uns galhos lá numa moita se mexem e aí você sente o seu coração acelerar, você sente o seu corpo formigar e você dispara a correr, porque ali, naquela moita que se mexeu, pode ter um tigre, pode ter, sei lá, um animal enorme, um urso, ou qualquer outro bicho, né? Pode ter um perigo, né? Um inimigo qualquer, né? Mas por que isso acontece? É uma resposta do corpo humano para riscos, que injeta no seu corpo noradrenalina para que essa adrenalina percorra o seu sangue, vá para os seus músculos e você tenha energia para correr, para que você possa fugir. Então isso é um tipo de resposta. O teu corpo instintivamente, de forma inconsciente, vendo um galho, uma moita se mexer, ele está programado lá dentro, sinal de inimigo, sinal de predador, e você quer fugir. E não é assim que acontece com a gente às vezes? Você está lá na sua casa à noite e cai um objeto e você já, nossa, o que pode estar acontecendo, né? E aí você já fica assim. E o teu corpo começa a criar reações. Então veja que isso, em um ambiente que isso acontece de verdade, que você precisa da sua mobilidade, de atividade, de ação para correr, tudo isso é natural. A questão é, meu amigo, minha amiga, quando isso acontece sem estar no ambiente de risco. Por exemplo, você está num domingo à noite assistindo televisão, a sua série, ou está com a família, ou sozinho, e de repente o seu coração acelera e você começa a sentir um medo, como se você fosse morrer, como se fosse ter um ataque cardíaco. E aí você precisa muitas vezes ou tomar remédio ou até pedir ajuda e ir para um hospital. Então veja, é uma resposta não adaptativa. Adaptativa é quando aquilo funciona. Por que eu estou falando isso, né? Isso vem da questão da nossa evolução. Quando nós vivíamos lá na floresta, nos templos das cavernas e tudo mais, nós precisávamos desses mecanismos para a nossa sobrevivência. Mas hoje nós não precisamos de uma forma assim tão forte. Então esse mecanismo existe para nos acelerar. Tá, mas isso é uma questão da evolução. Vamos entrar um pouco mais na questão do nosso dia a dia. Por que muitas vezes essa ansiedade aparece na gente, no nosso formato de hoje, no nosso formato? O mecanismo é o mesmo, tá? O mecanismo é o mesmo. Só que acontece, às vezes, eventos passados, por exemplo, traumas, coisas do tipo. Você, por exemplo, na infância, vamos criar um cenário. Eu já dei um exemplo de um cenário assim. Quando você estava lá na sua infância com 5 anos de idade, 4 anos de idade, um dia você foi pegar uma fita muito bonita que estava dentro de uma roseira, uma moita, alguma coisa assim, uma roseira na casa da vovó, e o seu pai deu um grito muito forte com você e te puxou pelo braço, a mãe começou a chorar, a avó começou a chorar, e o teu pai te jogou longe e disse, sai daqui menino, sai daqui menina. E você ficou muito triste, o teu coração acelerou, você ficou muito triste porque naquele momento ali o pai fez uma coisa muito violenta com você.
Mas você, é claro, era criança e não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. A fita que você ia pegar no chão, na verdade, não era uma fita, era uma cobra. E o pai, tentando te proteger, ficou muito nervoso, com medo que você fosse picado. A mãe também, a avó também, todo mundo criou um alvoroço. E a partir daquele momento, o seu corpo criou uma resposta para estresse. Ele gravou um padrão de resposta. E naquele momento, seu coração acelerou, você chorou, sentiu o seu corpo arrepiar, por exemplo, todo exemplo, ou as suas perninhas ali paralisaram, coisas que podem ocorrer. Tem pessoas que sentem, onde as pessoas sentem ansiedade geralmente? Cabeça, peito, abdômen e mãos. O mais comum é no peito, tá? No coração. Mais comum. Mas vamos voltar à história. E aí o que acontece? Ou você continua tendo ansiedade, crise de ansiedade a partir dali, certo? Você cresce a sua adolescência tendo ansiedade, qualquer situação de pressão, você repete os sintomas do dia que teu pai te protegeu da cobra, que estava na roseira, certo? Você vai repetir o sintoma, coração acelerar, mãos geladas, existem inúmeros tipos, tá? Mas digamos que seja esse. Às vezes, meus amigos, acontece que a pessoa não tem ansiedade, ela passou por isso e parou, acabou. Ela não teve durante grande parte da vida ansiedade. Mas aí o que acontece? Ela está lá com 30 anos, 35, 40 anos, não tem idade certa isso, tá? Estou dando exemplo só. Ela passa por algum estresse diferente do que ela passou durante a vida, talvez uma coisa que a preocupe mais, né? Que para ela, na cabeça dela, signifique um risco maior. E aí o que acontece? Aquela emoção lá da infância, ela retorna como crise de ansiedade. Você, diante de um estresse, de um desafio, você começa de novo, coração acelerar, mãos geladas, né? um suor frio, coisas do tipo. De que jeito isso pode acontecer? Geralmente eventos. Você, por exemplo, mudou-se de cidade, mudou de emprego, foi demitido, terminou um relacionamento, inúmeras situações da vida que possam significar desafios. E aí você começa a repetir aquele sintoma lá da infância. E na maioria dos casos, as pessoas nem se lembram do fato. E só vão se lembrar quando vão para terapia, fazem regressão, coisas do tipo. Tá? Isso a gente vê muito em consultório. A pessoa chega lá, não sabe porque tem ansiedade e às vezes descobre que estava lá na infância, ou estava na adolescência, ou até numa idade depois. Não significa que tem que ser exatamente, né, dessa forma. Ou até para quem acredita, né, em vidas passadas, até em vidas passadas. Tá? Até em vidas passadas pode acontecer. E veja, este processo ele pode ser revertido. Tá? Com uma orientação feita pelo parapsicólogo, ele analisando todos os sintomas, usando técnicas de regressão, se for necessário, usando de hipnose, com processos terapêuticos que ajudem você já na primeira sessão. No meu caso, no meu consultório, as pessoas que têm ansiedade, o primeiro passo, a primeira coisa que eu faço é cuidar do sintoma, para que ela já saia da primeira sessão sentindo que tem o controle da ansiedade. E depois daquela primeira sessão, depois que passar uma semana ou mais, né, dependendo como a pessoa marca a consulta, nós tratamos aí o fundo, a origem da ansiedade. E, gente, é muito eficiente, tá? E muito simples de tratar. Não tem dificuldade, desconforto, Tem pessoas que acham assim, mas aí vou passar por hipnose, é uma coisa antinatural. Não, antinatural é você viver com ansiedade. É você viver tendo uma resposta do teu corpo, uma resposta emocional, que quando você tinha 4 anos de idade, isso é antinatural. E o que o processo terapêutico faz? Ele recondiciona, ele reprograma o seu corpo a trabalhar com ansiedade, a você ficar tranquilo. E o mais legal de tudo é que você aprende a fazer isso. E todo mundo consegue, porque primeiro eu vou fazer com você e depois você vai sentir que tem o controle e vai tomar confiança disso, tá? Então é bem tranquilo. Então, meus amigos, isso é o que tínhamos para falar sobre as questões da ansiedade, dessas respostas
não adaptativas, que podem vir de traumas, que é uma desregulação do seu corpo, e você pode reprogramar, recondicionar isso tranquilamente, não importa a idade que você tem. Você pode conseguir reprogramar isso terapeuticamente. E se você quiser, claro, tem os contatos aí no meu vídeo, na descrição, tem o meu site, e você pode marcar consulta tranquilamente e entender mais como isso funciona. Então, um grande abraço, muita paz para você, muita luz, até a próxima.